Você acha que existe algum problema você pegar o dinheiro que acabou de ganhar de um exame que fez e pagar a conta do supermercado, ou pagar uma diarista, ou pagar qualquer conta que seja sua? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Vicente, do Improvete, e eu gostaria de dizer uma coisa. Caso você esteja fazendo isso, você está cometendo um grande erro e está colocando o seu negócio em risco. E um risco muito sério. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro sinal de que o seu grau de controle financeiro é muito ruim, está muito baixo. E isso, para os negócios, para quem trabalha, torna-se um risco, porque o nosso negócio não sobrevive se a gente não estiver tendo uma receita, não estiver tendo lucro. Nós somos formados para ser técnicos, para exercer uma função técnica mesmo. É para fazer exame, é para interpretar ultrassom, é para interpretar raio-x, é a imagem. Mas a maioria dos profissionais hoje que entram no mercado estão entrando para estar trabalhando como autônomos. Significa que estão começando um negócio. E você acha, de fato, que para ter sucesso nesse negócio, só capacitação técnica ela é suficiente? Não. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que é a nossa obrigação, porque você dizer que você tem um diferencial no mercado, porque você faz um exame muito bem feito, fica um pouco estranho, porque a pessoa pode pensar: por quê? Existe a possibilidade de você fazer o exame mal feito? Existe a possibilidade de você não ver o diagnóstico? Para um negócio, é preciso muito mais do que isso para dar certo. É uma pena que a gente só descobre essas necessidades quando a gente é colocado na situação do mercado, na vida real. Pouquíssimos são os lugares que trazem um conhecimento relacionado à gestão em geral, a marketing. E mesmo que ofereça, a gente convive num meio que é tão técnico que a gente acaba dando pouca importância a isso. Mas aqui no Improvete, nós somos dedicados a trazer informações exclusivas sobre gestão e marketing dentro da radiologia veterinária. Aqui nesse vídeo nós estamos falando especificamente de controle financeiro. E aí você pode se perguntar nesse momento: eu estou começando agora, eu não vou precisar disso. E aí eu preciso contar uma história para vocês que aconteceu aqui na minha região. Existe um condomínio aqui, inclusive um condomínio de luxo, numa área muito nobre. E esse condomínio, ele é grande, ele tem vários andares, né, de estacionamento, e em cima do estacionamento ficava a área de lazer do condomínio, compartilhado com todos os prédios. Era época de férias, o grupo do condomínio fez uma colônia de férias dentro dele, usando essa área de lazer. Olha só, vai vendo. Em uma noite desse período, a área de lazer, ela simplesmente cedeu, caiu, destruiu tudo. Pela proporção que foi esse desastre, felizmente, o número de feridos foi pequeno. Tá, mas por que eu estou contando essa história? Pelo seguinte, toda casa, apartamento, toda a estrutura civil precisa de ter os alicerces, a fundação da casa, as paredes e o telhado. E todo mundo fica só olhando a parede ou o telhado.
Ninguém fica tirando foto lá da fundação. Olha que fundação mais linda. Olha que monte de cimento bacana. Não, o pessoal está tirando foto lá é da cuba, da pia, da torneira dourada. E aí, se essa casa, essa estrutura não está construída numa fundação forte, acontece isso que aconteceu nesse condomínio. A estrutura cai, independente se ela é de luxo ou não. Ela desaba, ela quebra. E o nosso negócio é assim. Então, se você está começando no mercado, começa com uma fundação sólida. Para quando vier a fase das paredes do telhado, essa casa não cair. E tudo começa aqui, sobre controle financeiro. E quais são as vantagens de você ter isso? Você vai saber quanto você ganha, quanto você gasta, qual o lucro que você vai ter. Ou quem sabe prejuízo. Espero que não. Mas vai que você descobre que ao invés de estar ganhando, você está perdendo dinheiro. Você vai saber o retorno que está tendo sobre o investimento que você fez. Porque afinal, os equipamentos da área da imagem, bons equipamentos, eles não são baratos. Eles são caros. Esses investimentos que a gente faz precisa ter retorno. E você precisa ter clareza que esse retorno existe. E não estou falando de ver dinheiro sobrando não, tá? Porque talvez você ache que não, tá tudo bem, porque o dinheiro está sobrando, então eu estou ganhando. Mas aí vai acontecer um negócio com você. Você não vai ter métricas. Você não vai ter medidas. Você não vai conseguir tomar decisões. Porque o que suporta, o que faz a gente tomar decisões certas ou erradas, é tudo em cima do que a gente faz a avaliação de medida. Vamos supor que você descobre que você não está tendo um retorno de investimento. Sabe o que você vai precisar fazer? Baixar seu custo. Como que você vai baixar o seu custo se você nem sabe quanto que você gasta? De que forma você vai fazer? Você simplesmente vai estar navegando em mares sem uma bússola, sem um GPS. Tem aquele seriado do Vikings, né? E o Ragnar, ele descobre lá uma ferramenta que ela, pela luz do sol, ela indicava a direção. Né? E era um negocinho de madeira que ela colocava, que era igual uma bússola, né? Mas era uma bússola rústica. E eles descobrem isso. E a descoberta disso, lá nesse seriado, fez com que eles conseguissem encontrar novas terras. E aí eles eram vikings, eles invadiam, saqueavam e voltavam, e aí toda a trama da série é em volta disso. Eu até recomendo que vocês assistam, que é uma série muito boa. Então, o que eles precisavam? De um guia. Eles precisavam de uma direção. E a partir do momento que você começa a controlar as suas finanças, tendo muita clareza de tudo que você está gastando, ah, tá aqui o ladrão de dinheiro, tá aqui o ralo, vamos chamar de ralo, tá aqui o ralo que está escoando dinheiro. E aí você pode estar sendo enganado por ver o dinheiro sobrar e se contentar com isso. Como é que você vai planejar investimento? Imagina que você faz ultrassom, trabalha com ultrassom, e quer investir em um raio-x, tá? De que forma você vai fazer isso?
Você tem capital para investir? Você vai precisar pegar dinheiro emprestado? Se pegar o dinheiro emprestado, você vai conseguir pagar as parcelas? Qual é o número ideal de parcelas que você precisa fazer? Todas essas respostas vêm a partir do seu controle financeiro, porque você vai conseguir planejar o seu investimento, observar que todo mês sobra X e esse X que sobra é suficiente para você pagar pagar o financiamento de um novo equipamento de raio-x que você está comprando, que você está querendo diversificar o seu negócio, e ainda vai sobrar dinheiro para você continuar pagando suas contas. É assim que nós, da imagem, precisamos estar olhando para o nosso negócio. E aí, você, quando receber o seu dinheiro do exame que você acabou de fazer, você vai olhar assim: esse dinheiro aqui não é meu, não. Esse dinheiro aqui é do meu negócio. E agora eu vou trazer aqui os passos, 6 passos, para você começar a ter um controle financeiro eficiente. Você vai ver como esses passos são simples, que vocês podem começar a fazer amanhã para ter o início do controle financeiro. Separar a conta pessoal da profissional. O benefício disso, ele é tão grande, que eu preciso, inclusive, contar uma história para vocês. Dentro da minha... Eu trabalho num centro diagnóstico e eu tenho uma sociedade. A gente trabalhava separado e aí a gente resolveu unir forças, né, e montamos um negócio. E durante um tempo, a sociedade teve dificuldade para fazer alguns ajustes, de modo que a gente conseguisse ter clareza de tudo que a gente estava gastando, de tudo que a gente estava recebendo. Quando a gente chegou e decidiu, olha, a partir de agora, tudo que é recebido, ela vai para a empresa. E hoje a gente consegue ter um nível de controle financeiro já mais avançado. Mas tudo começa da base. Tudo começa disso que a gente está falando. Dos alicerces da casa estão aqui. É isso. Simples. O que vai entrar o dinheiro que você vai receber, se você for depositar numa conta, você não vai depositar na sua conta, não. É na conta do seu negócio. Qual é o nome do seu negócio? Vai lá e abre uma conta daquilo. Recebeu o dinheiro, pega um envelope de banco e coloca esse dinheiro lá dentro e fecha ele. E aí vem o segundo passo. Tá? Segundo passo. Registrar todos os gastos. E você pode dividir esses gastos em 3 categorias: custo operacional, custo fixo e o resto você chama de despesa. Um exemplo de custo operacional é gel, material gráfico, gasolina. Custo fixo, telefone, um contador, o aluguel, a água. E as despesas são todos os outros gastos. O CRMV, uma impressora que você comprou, tudo você registra. E aí você vai falar, Vicente, você falou disso, mas você não falou da prestação do equipamento. Do aparelho que comprou, eu preciso pagar. Sim, mas tem um detalhe. O equipamento, seu equipamento, ele é um investimento que você fez. Ele traz retorno financeiro para você. Esse equipamento, ele tem valor de mercado. Você consegue vendê-lo. E quem é que paga o investimento? O lucro. O dinheiro que sobrou, que você ganhou, menos o que você gastou. Veja que você vai precisar pagar, não é verdade? Você precisa pagar. Mas durante um período. Vamos botar que você financiou o seu equipamento em 3 anos. Depois que você terminar de pagar ele em 3 anos, o dinheiro depois que sobrar é seu. Então vocês vão considerar os equipamentos, isso vale para o seu carro também, se você usa, se você é volante, considerar ele como um investimento. Tá bom? Ficou claro isso? Beleza. Então, primeiro passo, separar suas contas pessoais da profissional. Segundo, registrar os gastos. E o terceiro, registrar o que recebe.
Tudo que você ganha, você tem que registrar também. Você tem que controlar. Sabe por quê? Porque você quer ter certeza que está recebendo tudo que faz. Aí você pode dizer assim, eu recebo tudo que eu faço, 100% do que eu faço. Então vamos botar uma situação aqui, tá? Vamos colocar que você atende um cliente e você vai num lugar, atende o cliente e o animal está internado. Você faz o exame, deixa o laudo, entrega tudo e esse exame fica em aberto. Você não registra isso, você não tem um controle, algo dizendo que esse exame não foi pago. Quando você chega lá na clínica, você chega para cobrar esse exame, aí a secretária diz assim, não, esse exame foi pago para você. Como é que você vai provar isso? Como é que você vai exigir do seu cliente para ele te pagar? E se ele se negar, falando que bateu o pé, que pagou e pronto, final? Então, a partir do momento que você começa a controlar tudo que recebe, você começa a identificar alguns pontos que não estão recebendo. E esse que você está perdendo, você está tendo prejuízo. Porque se você... Então, um controle financeiro, ele já começa a melhorar até os seus recebíveis. Começa a fazer com que clientes que deixariam de se te pagar e que você nem saberia, começam a te pagar. E aí você vai vendo o quê? A conta aumentar mais do que ela estava aumentando. Quarto passo, definir um salário para você. Sei que uma das dificuldades de quem está começando no mercado é como eu vou determinar quanto eu ganho. O recomendado é você estipular um salário para você mesmo. Um valor fixo que você tira todo mês. Quanto que é esse valor? Esse valor tem que ser suficiente para pagar as suas contas pessoais e também não pode ser autossuficiente para quebrar o seu negócio. Lógico que talvez você queira ganhar 10 mil reais, mas a pergunta é, o seu negócio está gerando uma receita que seja suficiente para pagar você 10 mil reais e mais todas as contas que ela precisa pagar? Então o seu negócio ele está sustentando as duas coisas. Entenda que o seu trabalho ele paga as contas do trabalho e as suas contas. E aí você vai ter que encontrar o ponto de equilíbrio. O maravilhoso disso é que, à medida que você for ganhando mais, tendo mais lucro, você vai conseguir aumentar o seu salário por conta própria. Você começa com 2, passa para 3, você é livre. Então você começa de um jeito, mas daqui a 5 anos você pode estar ganhando 10 vezes mais. Tenha isso em mente. Isso é muito poderoso. Quinto passo, centralizar todas as informações. Tudo isso que a gente está falando aqui está colocado em um único local. Porque isso facilita a gestão. Facilita você controlar. Porque imagina você, o que eu ganho eu escrevo nesse papel aqui. E aí eu tenho uma outra planilha de Excel que coloca o que eu gasto. Quando as informações ficam distribuídas aleatória, é um desafio você conseguir ter controle sobre isso. Então o recomendado é que você traga tudo isso em um único local. E aí vem a sexta recomendação. Usar a tecnologia a seu favor. Lógico que se você quiser usar uma planilha de Excel centralizada, colocando tudo que você recebe, tudo que você gasta, tá perfeito. Eu fiz isso durante muito tempo. É eficiente sim. Se você inclusive quiser usar um caderno de controle financeiro que você compra numa papelaria, você pode, desde que você registre, desde que você faça. O principal ponto aqui é isso. Mas, se nós temos recursos tecnológicos, por que não usá-los? Então você pode buscar aplicativos que facilitem a sua vida. Existem várias ferramentas no mercado sobre controle financeiro. O problema é que existe uma dificuldade
encontrar um controle, algo que seja específico para veterinária. Então, assim, de controle geral de negócio, vocês conseguem encontrar vários no mercado. Inclusive alguns pagos, outros gratuitos. Eu fiz uma transição do seguinte: primeiro eu comecei com planilhas de Excel, tá? Normal mesmo e registrava. Depois eu vi a necessidade de ter algo de mais rápido, e aí eu fui para esses aplicativos e eu usei por um período o Conta Azul. Se você colocar aí no Google agora, Conta Azul, ele é um aplicativo que faz controle financeiro de empresas, porém de empresas em geral, não especificamente da veterinária. E usei ele durante muito tempo. Eu estou falando dele porque eu usei, porque outros eu não usei, então não tem como te referenciar, porque esse é bom. Mas você, na sua busca da internet, você vai encontrar outras alternativas e você pode pegar informações em blogs para ver qual que é qual que melhor se encaixa para o que você quer, né? E o layout dele, porque vai estar muito relacionado ao layout mesmo. E aí, eu usava essa ferramenta e depois eu fiz uma transição para um programa específico de radiologia, porém humana. Porque na veterinária, um programa que contemple tudo o que a gente precisa, controle financeiro, gestão de laudo, gestão de agenda, gestão de imagem. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, eu consegui encontrar dentro de um programa humano, né, a confluência disso para fazer o que? A centralização das informações. Com tudo que nós falamos aqui, você está apto ou apta a iniciar o seu controle financeiro. Esses são os 6 primeiros passos para você já começar a ganhar a sua independência. Tá bom? Olha, se fez sentido tudo o que eu falei aqui, curte esse vídeo, faz um comentário aqui no canal de alguma dúvida que vocês tiverem, alguma dificuldade, ou até mesmo para vocês dizerem o que vocês gostaram. Se inscreva aqui no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Postamos conteúdos exclusivos lá.